tela também. Show de bola. Beleza. Porque, por exemplo, a gente vai lá. Por exemplo, vamos fazer rios, segunda, quarta e sexta, conteúdo técnico na segunda, autoridade, conexão. Eu vou dar essa explicaçãozinha rápida para eles terem noção, entendeu? E até quinta, eu não sei se eles vão conseguir participar quinta 19, né? Mas até quinta eles assistem ali a aula sobre linha editorial, né? Você não chegou a passar para eles, não, né? Porque Não. vão ficar mais embasados, né? Sobre o que é cada tipo. Mas hoje, por exemplo, aqui a gente passa rapidinho o que é para ser feito nos dias da semana, os formatos, entendeu? Sim, tá dando umas travadas, né? Pois é. Eu não sei se é eu aqui, mas daqui eu vou rotear do meu celular, que é mais garantido. Eu já coloquei. Pegando aqui agora. Prontinho, troquei a rede aqui. Show de bola. Beleza, tá? Então, eles devem estar entrando aí agora. Já mandou o link para eles? Já mandei, já. Tá bom. Diz que eles estão esperando da hora. Entendi. Você tem o link daquela aula, não tem? Tem que você mandou, né? Lá no último PDF, só encaminhar para eles, tá? Mas eles vão estar aí, eu vou explicar para eles também. Você chegou no computador um pouco para trás? Não falou. Sim, tá bom? Beleza. Rapaz, essa eleição, hein? Pois é, ué, que é isso? Rapaz, aqui em Pernambuco, aquilo não é real, não. Não é real. Não é, né? Você que mora Não aí, é. né? Não é. A gente não vê nem o povo de Lula. O povo Tô estava vendo todo que escondido, com medo. Não pode. é estranho demais isso aí, né? Aqui Mais também de 60%? Não, as diferenças aí do Nordeste é muito grande, né? muito. Mas também aqui em Pernambuco, é assim, Pernambuco é governado pela família de Eduardo Campos, né? Pela mulher dele, a viúva. Uhum. Então, aqui tem fraude porque eles estão no poder há mais de 30 anos. No Maranhão, tem a família de Sarney. No Ceará, tem a família de Ciro, mas Ciro agora foi mal, né? Foi bem mal, inclusive. Mas tem um poder da esquerda. E na Bahia, quem estava falando que não é aquilo, não é possível. Você viu Minas também? Caraca. Minas, como é que ele elegeu todo mundo e não se elegeu? Não, é estranho demais isso aí. Muito estranho. A gente ficou triste e preocupado, né? Uhum. E realmente tem que ficar preocupado mesmo. Pois é. Minha cidade fez 3 deputados estaduais e uma federal. Ah, é? É, Cidade é boa, então, é. é. Eu 3 esqueci o estaduais e nome uma dela. federal. Qual que é o nome da cidade mesmo? Vitória de Santo Antão. Vitória de Santo Antão. Não é no litoral, né?
Ou Não, é? está a 50 quilômetros do litoral. Pertinho, pertinho. É, 100 quilômetros de Porto de Galinhas. Legal, deixa eu ver no mapa. Olha, de Santo. Santo Antão. Santo Antão. Hum. Tá entrando alguém aí, tá? Acabei de Ah, liberar. São quantas pessoas, Ediane, que vão entrar? eu acho que 2 ou 3. Tá bom. Planejamento social entrou aí. Quem é planejamento social? Mas tu visse um curso de Italo Marcilli de As 12 Camadas da Personalidade? Se eu vi, Sim, não. Lançou há pouco tempo? lançou agora está com pré-inscrição. Ah, legal. Mas estou bem tentada, mas estou fazendo muito investimento agora. Mas é, Mas às vezes dá uma seguradinha, né? Mas daqui um pouco você dá uma aprofundada lá. é porque o William fala disso, sabe? A gente teve uma aula com ele e ele falou disso. E como direciona a linguagem para o público. Uhum. Então, o que é importante é sobre linguagem, é sobre tipos de pessoa, é importante. É, para falar para a camada certa, o que falar. Foi Uhum. muito massa a aula de William. Não, é isso aí, é bem legal mesmo. E o William se inspira muito, né, no Ítalo. E o William vai estar nesse curso. Ah, é? Que legal. É, a gente teve uma aula, eu te falei, né, que a gente teve uma aula de storytelling. Falei, né? Sim, falou. Aham. É. E lá no mestrado também tive uma aula de metodologia ativa que tinha storytelling também como uma das metodologias. E foi a Uhum. metodologia que eu usei para ser minha aula. Que legal. É, eu vi que parece que tu deu aula lá para eles, né? Foi. Show. Teve gente até que chorou, Oh! Legal. conectou, né? Aham.
10h32, já estão 2 minutos atrasados. Bora. E aí, Clenis? Agora foi. Foi? Foi. Só não tá aparecendo a imagem, né? Tá não. Não sei o que é isso que tá acontecendo. Mas acho que tem. Tenta. Vai, envia por aí também pra ver se pega. Tô enviando outra solicitação aí. Tá. O microfone ódio desse. Tem que desativar tudo. Deixa no mudo. Agora foi. Foi. Deu ódio. Tá no áudio. E aí, tá pegando? Tá. Só aumentar. Deixa a Flávia aparecer aí de novo. Opa, estamos aqui. E aí, Oi, Flávio. Bom dia. tudo bem? Olá. Flávio, tu e Emily, né? Isso. Qual o nome de Vai, vocês? Lu? Entra. Arthur e Emily. Arthur e Emily, show de bola. Só vocês vão participar? Sim, tem mais alguém, Virginia? Não, só de vocês aí, né? Não, é só a gente mesmo. Então, beleza, então. Fechou. Vocês já sabem do objetivo do encontro, da reunião? A gente sabe. Tá bom. Quem é que tá travando aí? Tutorial. Oi? Aqui tá ok. Beleza, aqui também tá ok. Tá, Tá, vamos lá. vocês sabem, então, o objetivo da reunião?
A Edjane falou por alto, assim, pra gente, mas a gente ficou para ter a reunião aqui oficial contigo mesmo. Tá. Na verdade, hoje aqui é bem rapidinho, é só passar para vocês uma linha editorial, uma Isso. definição ali, uma frequência de postagens, tipos e formatos de postagens, tá? Que eu pensei um primeiro momento para ela. E existe uma aula onde eu explico cada tipo de conteúdo ali, a gente costuma utilizar, a gente chama trilha editorial, que é a TACO. Não sei se já ouviram falar, que é, por exemplo, conteúdo tipo técnico, autoridade, conexão e objeção. É meio que os conteúdos vão se dividindo entre esses tipos de conteúdo, tá? Então, existe uma própria aula minha, de 2 horas mais ou menos ali, onde eu explico mais detalhado cada um, tá? Eu vou deixar como recomendação a Edjane mandar o link para vocês, para estar aprofundando melhor, ok? Certo. De qualquer maneira, eu vou passar para vocês hoje a frequência e os formatos que eu pensei, tá? E tudo isso abre para sugestões também, né? Como é algo personalizado, vocês entendem também, tá? Eu Então, vejo que é importante a gente pensar num conteúdo direcionado para a mentoria, né? sim, Não somente falar de formatos, né? Mas o conteúdo. entendi, exatamente. Eu acho que formatos, eles entendem bem isso, porque ainda mais que eles trabalham com isso. Acho que a gente deve focar mais no conteúdo e aí orientar, dizendo, ó, tal formato, tal formato. Porque sobre isso aí eles entendem, né? Não, tá, beleza. Mas é importante falar do formato, por exemplo. A gente, na prática, a gente vai entender melhor. É claro que eles entendem, show de bola, tá? Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês o que eu pensei, e aí a Edjane manda o link para vocês dessa aula, para aprofundar nesses tipos de conteúdo, tá? Mas vamos lá, uma introduçãozinha. A gente vai variar aqui, no que eu pensei, dos tipos de conteúdo. Quais são, né, que a gente deve utilizar? Conteúdo técnico, conteúdo de autoridade, conteúdo de conexão e conteúdo de objeção. O que é cada um? Conteúdo técnico é aquele tipo de conteúdo que a Edjane vai dar dicas sobre algo, né? E aí, Edjane, tudo vai direcionar para a mentoria, entendeu? Tipo, você vai passar os temas que você já está pensando, que ali você já está separando para a montagem do curso, sabe? E tirar dentro daquilo é como se fosse ali um manancial de ideias, né? Dentro daquelas temas, tu vai passar ali os conteúdos. Nossa, vamos falar alguma coisa sobre isso. Aí o alinhamento, né? É claro que eu posso auxiliar, mas sobre esse próprio conteúdo, eu acredito que seja entre vocês mesmos, do próprio conteúdo. Mas, por exemplo, conteúdo técnico. Vamos pegar um tema de uma técnica específica de harmonização facial. Como que é um conteúdo técnico, por exemplo? 3 dicas para fazer isso. 4 estratégias para tananã. Não precisa necessariamente ser numérico, mas quando a gente vê esse tipo de conteúdo, 3 dicas, 4 estratégias, por exemplo, é um carrossel, a gente já sabe que aquele é um conteúdo que tende a ser salvado, a pessoa tende a salvar, né? Inclusive pode ter o comando salva esse post, salva esse carrossel, para ver de novo, entendeu? Então, por que esse conteúdo é bom? É para dar credibilidade, para dar embasamento do que a Edjane sabe o que ela está fazendo, tá bom? Isso aqui é só uma explicação superficial do tipo de conteúdo técnico, tá? Um outro conteúdo que a gente deve utilizar, um conteúdo de autoridade. O que tem dentro de conteúdo de autoridade? O próprio nome já fala, né? Coloca a Edjane ali um posicionamento de autoridade. É um conteúdo que vai mostrar os números que a Edjane já fez. É um conteúdo que vai postar foto com autoridades. Por exemplo, Edjane junto com autoridades. É um conteúdo onde a Edjane vai contar histórias, né? De dificuldades que ela passou e como ela superou isso, tá? O que mais, Edjane? Antes da gente conversar sobre tipos de conteúdo de autoridade? Então, eu pensei em colocar os conteúdos dos módulos que a gente dividiu. Tipo, lembra que a gente fez módulo 1, aí eu coloquei lá um tema. O pessoal da Malu eu acho que está travado. Não, tá tudo certo. Não, aqui tá ok. Tá. Aí eu pensei em colocar para quem você quer vender, que é um tema, é um tópico do módulo. Deixa eu ver.
Se você não está preocupado com sua imagem, você não vai vender. Usar os tópicos dos Aham. temas de forma misturada, né? Porque senão vai Sim, ficar, mas olha só, metade. Edjane, é isso Hã? mesmo, tá? É isso Tá. mesmo. Só que esses tipos de conteúdo, eles são todos dentro do técnico, onde eles mostram como fazer algo, por exemplo, entendeu? Sim, Quando a sim. gente fala de conteúdo de autoridade, o conteúdo de autoridade não é um conteúdo informativo, é um conteúdo para mostrar você ali como autoridade. Então, é um post de autoridade seu, um post de você recebendo um prêmio, um post de você falando de seus números, quantos clientes conquistados, entendeu? Então, sempre é bom ter ali na vitrine, no feed, para quando as pessoas novas chegarem, falar, nossa, essa pessoa é uma autoridade. Então, um post de autoridade, ele não necessariamente é um post informativo, entendeu? Sim. Show. Beleza. Mas show de bola isso aí. É realmente essa ideia, tá, Edjane? Quando a gente Tá. fala sobre conteúdo técnico, é você tirar dentro do que você programou para o curso, do que você pensou para o curso, e tirar dicas dali para passar, entendeu? Por quê? Até porque a gente vai elevar o nível de consciência sobre aquele conteúdo para vender o produto depois. Então é necessário estar alinhado, tá bom? Tá. Beleza? Então tá bom. Existe essa questão, né, de quando a gente fala conteúdo, a gente tender a acreditar que é só o conteúdo informativo e acabar confundindo. Não, existe conteúdo que não é informativo, tá? Existe conteúdo que te somente posiciona. Um conteúdo que vocês já estão fazendo muito bem, né, Edjane fazendo muito bem, é o conteúdo de conexão, né? Que é o quê? Mais contar histórias, mostrar o lifestyle da Edjane, o estilo de vida, a rotina. Então, rotina por exemplo, academia, se você tiver uma rotina, ter uma frequência, isso aí é interessante, né? Porque gera conexão. É importante para a venda. Uma venda é um fruto de um relacionamento, depois de uma oferta de um produto, né? Mas para haver a venda é importante ter essa conexão. Tá? Então, o tipo de conexão é onde você conta mais histórias, é um conteúdo mais livre, é aquele conteúdo de fim de semana, entendeu? Conteúdo família, conteúdo hobby, que é importante, tá bom? Então, sim, a gente já falou rapidamente, tá, pessoal da Maluz, sobre o conteúdo técnico, conteúdo de autoridade, conteúdo de conexão, tá? E na aula que a gente vai passar extra para vocês, lá vai ter mais exemplos práticos, tá? Para vocês estarem ajudando na criação das ideias. Porque quem vai fazer isso é vocês e a Edjane. É claro que eu vou estar nessa orientação, mas quando vocês vão falar, quais conteúdos vão ser para essa semana? Será vocês. Então, quando eu passar essa aula para vocês, vocês vão ter acesso a mais ideias. Por exemplo, entendeu? Sobre cada tipo de conteúdo ali, tá? E aí, junta com as ideias da Edjane, eu posso até dar uma revisadinha, e aí vai. Tá certo? Sim. Beleza. Então, nesse acrônimo TACO, técnico, autoridade, conexão e objeção, né? Que é as siglas TACO, o objeção é um conteúdo, é mais utilizado quando a gente vai ali fazer uma venda, um lançamento de um produto, né? Que basicamente a gente está quebrando objeções dos clientes no feed, por exemplo. Como assim? Vamos lá para as objeções universais. Quando a gente faz uma oferta, por exemplo, o que tende a ser as objeções para a compra? Não tenho tempo, não tenho dinheiro. Será que isso é válido para mim? Será que eu consigo implementar? Então, sim, de vez em quando, pode ser às vezes uma vez na semana, postar uma coisa assim, será mesmo que você não tem tempo para investir em você? E a gente responde isso no post, por exemplo. As pessoas têm tempo, às vezes não tem prioridade. Olha, por exemplo, no seu Instagram, quanto tempo você passa nas redes sociais? Será mesmo que você quer aquilo? Isso é um exemplo, né? Vamos lá. Uma outra objeção. Será que eu consigo, né, com a minha idade ali, implementar? E aí, de alguma maneira, a gente pensa em respostas, entendeu? Para quebrar essas objeções. Então, assim, por que é importante o conteúdo de objeção, então? Porque quando ele já está posicionado ali e a audiência vai crescendo, vendo esses conteúdos de objeção, quando chegar numa época de lançamento, aquela objeção que ele vai pensar para não comprar já foi quebrada lá atrás. Tá fazendo sentido? Uhum. Sim. Tá? Então, beleza. Essa foi uma introduçãozinha só, rápida, foi bem superficial sobre os tipos de conteúdo que a gente vai utilizar aqui agora. Não é a única trilha editorial que existe, tá? Mas ela é uma base muito forte, que é técnico, dá credibilidade,
para falar que ela realmente sabe. O autoridade, né? Quanto mais autoridade, mais fácil vai ser uma venda, né? O conexão, extremamente importante também, e o de objeção. Tá bom? Flávio, Opa, perguntar. pode falar. Qual que é o seu nome mesmo? Arthur, Perdão. Arthur, pode falar, Arthur. então, a gente teve uma turma que a gente estava fechando para a Edjani, acredito que, não sei, há um mês atrás, por aí, e a gente voltou o perfil dela bastante para isso, né? Tipo, cinco principais pilares da profissão, o seu problema não é dinheiro, a rede, né? E aí a gente trazia que o problema da pessoa é não investir no que realmente iria trazer resultado para ela. A gente voltou para exatamente para essa linha editorial. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Esses Qual linha? vídeos de Você curso, comentou 2 posts. mentoria. Tá, Aí, deixa eu te fazer uma pergunta. mas qual era a linha? Deixa eu te fazer a pergunta que eu ia fazer. Ah, tá, pode fazer a pergunta. Tu acha legal trabalhar nesse formato de vídeo ou post estático? Porque a gente trabalhou a maioria em post estático, né? Sim. E qual foi a sua... O que você viu sobre isso? Então, a gente trabalhou no formato de post estático, né? Quando a gente queria fechar essa turma para a Edjani. Então, a gente estava voltado exatamente nessa questão da conexão com o público, de quebrar a objeção. Boa. Então, a gente trabalhou esses temas. Sendo que a gente trabalhou no formato de post, normal, sem ser no formato de vídeo. Entendi. Certo? E aí foi assim, se você rolar um pouquinho o feed dela mais para baixo, você vai ver esses posts que eu estou falando. Ficou bem legal, os temas eram bem relevantes, mas eu queria saber o que é que tu acha sobre gravar esses temas em formato de vídeo, né, ou de post normal, estático, só aquele criativozinho ali. Eu sou a favor de fazer os dois, né? Não fazer um só. Acredito que o vídeo vai ajudar o quê? Gerar conexão. Né? Eu não sei até que ponto ali a Edjane consegue, pela rotina dela, eu acredito que consiga se organizar, né, Edjane? Mas o vídeo é importante. Sobre o que vocês perceberam quando foi só o foco no estático? Vocês perceberam uma queda, uma alta? A gente percebe uma queda, né, no post Uma estático. queda? O vídeo mais, Tá. A gente tem a questão do vídeo, por exemplo. Vamos lá, responder caixinha de pergunta ali. Eu já percebi que quando a gente faz em vídeo, às vezes perde um pouco de retenção na caixinha de pergunta. Por exemplo, quando você responde em texto, às vezes entrega mais, porque a pessoa fica lendo ali, ela aperta na tela, ou seja, tem mais tempo de tela, né? Quanto mais tempo de tela, o algoritmo entende, nossa, isso aí é um conteúdo relevante e vai entregar mais. Então, nesse sentido, talvez seja uma caixinha de pergunta ali que vou fazer, às vezes, e testando mesmo, né? Mas, às vezes, responder com texto pode ser mais legal. Agora, no feed, eu acredito que é importante, cara. Eu acredito que é importante, sim, tá tendo vídeos. Porque é a cara da Edjane. Ela é boa para falar. Então, a pessoa vai estar vendo ela ali falar. Entendeu? isso. Não concordo em ser só vídeo, não concordo em ser só estático. O que eu preparei para hoje aqui, que eu escrevi, vocês vão ver que eu pensei em cada formato, em cada tipo, eu pensei em ser tipo uma proporção 3-2. 3 vídeos, 2 posts semana, sabe? Uhum. Então, assim, o vídeo meio que tá ganhando. Entendeu? A gente vai ter que ver só com essa... Como é que essa mulher vai parar para gravar esses vídeos? Ou ela já rindo aqui. Aí é estratégia de tirar turno, é produtividade, é tirar ali 2 horinhas para gravar tudo, entendeu? Vocês se reúnem uma vez na semana, colocam os temas, né? E aí a gente precisa muito da questão de vocês mesmos extrair dela os temas e dar sugestão para ela, senão fica muito pesado. Uhum. Entendeu? Então, assim, Edjane passa os temas, vocês dão, essa semana vamos trabalhar isso aqui, esse tema. Para ficar quase que prontinho para a Edjane tirar o tempo dela, as 2 horinhas, e ela gravar os conteúdos de vídeo para a semana. Eu acredito que seja essa a solução, tá bom? Vou Colocar na minha agenda agora, né? A sua imagem de vendas tem que aparecer. Boa. Então, parece que a gente caminhou para uma linha em comum, né? Sim. Sim. Tá bom. Vamos, então, falar do que eu pensei? Vocês têm algum formato definido aí hoje? 2 posts por semana? 3 reels? Como que é?
a A gente, caixinha de pergunta em stories, tem um formato definido? a gente tá trabalhando 5 posts por semana, né? 5, um por dia. Isso, é. E a gente também queria trabalhar mais no formato de vídeo. A gente Aham. teve alguns planejamentos que a gente colocou, tipo caixinha de pergunta, vídeo dela falando e tal, sendo que ela tem essa parte que é muito corrido o tempo dela. Então, às vezes, ela tem uma Sim. certa dificuldade na parte de gravar material de vídeo. Então, a gente trabalha mais material estático, que Legal. mas aí ela tem que. A gente vai ficar mais no pé dela para ela gravar também. A gente vai mandar na semana anterior o tema, e aí ela tira um tempinho para ela gravar, porque ela grava legal, fica muito bom quando ela grava. Principalmente quando tipo, ela vai comentar sobre algo. Ela fica muito legal, bem interativo. E ali o pessoal sempre pede mais quando ela faz análise. Bom demais. Isso aí é muito importante mesmo, né? A gente sabe que existem 3 níveis de informação. Informação pura, informacional, a análise de algo que aconteceu, que tem um valor maior, tem uma relevância maior, e a recomendação. Né? Então, assim, informação, análise e recomendação. Recomendação de uma autoridade, entendeu? É maior ainda. Então, legal. Eles estão no caminho certo. Tá? Realmente, ele ver essa questão de produtividade. Pegar esses temas da Edjane, dar sugestões da semana para ela tirar o tempinho já. Eu sei quanto é difícil isso, que eu também mexo com isso, né? Tem social media que me ajuda ali, cara, eu falhava muito, questão de tempo. Então, a gente tem que ter essa flexibilidade. É claro que a Edjane é uma aluna faca na caveira, vai falar, ela vai fazer. A gente sabe que é complicado, cada semana é diferente. Vai ter uma semana que ela vai estar na pós, entendeu? Uhum. Então já tem que saber dessas coisas, né? Então o que eu digo para vocês é pegar esses temas e diminuir o peso para ela, para dar prontinho para ela gravar ali, tá bom? E aí, cara, vamos melhorando, vamos ajustando, entendeu? Passa um mês com essa linha, aí do outro mês a gente, o que funcionou, né? Porque é assim que deve ser, o que funcionou? Vamos intensificar isso então, né? Aí vai chegar um momento onde a gente vai ver que um vídeo alcançou mais pessoas. A gente começa a pensar em distribuir aquele conteúdo, né? Que a gente sabe que hoje crescer no orgânico é muito difícil. Por mais que cresce, né? A gente tem alguns mecanismos, mas a gente pode, a gente não vai distribuir todos os conteúdos. A gente solta no orgânico, a gente analisa o que funcionou ou não, e a gente pensa, vamos dar uma distribuída nesse, né? Que colocar uma verbinha para impulsionar, por exemplo. Aí, claro, vai depender do orçamento que a Edjane vai estar disposta também. Mas existe lógica, né? Então, essa análise de números vocês conseguem fazer bem? Consegue. Sim. Tipo assim, esse post foi o que teve mais alcance. Esse post, por exemplo, foi o post que mais trouxe seguidores. Realmente, ali nos insights do Instagram, dá para ver, né? Então, nesse mês, esse post foi o que trouxe mais seguidores. Por exemplo, então a tendência é que se eu impulsionar ele vai trazer mais seguidores ainda, né? É claro que a gente tem que pensar na lógica dos seguidores qualificados. Por exemplo, eu já fiz alguns Reels que não tinham muito a ver com o meu público. O meu público hoje é da área da saúde, da área da estética. Então, não faz sentido para mim impulsionar um post que trouxe seguidor que não era o que eu queria, tá? Então, a gente tem que pensar nesse sentido também. Beleza por enquanto? Beleza. Tá, então agora eu vou compartilhar com vocês o que eu pensei, tá? E melhor do que vocês que estão na realidade aí, falam para mim se faz sentido ou não, ok? Tá. Eu dividi assim, formatos ali, na verdade, canais do Instagram. Reels, por exemplo. O que eu pensei? Segunda, quarta e sexta. 3 vídeos ali. Por exemplo. Pode falar se faz sentido ou não, tá? Segunda, quarta e sexta, 3 Reels. Onde cada um, por exemplo, seria técnico na segunda, autoridade na quarta, conexão na sexta. Isso aí não é uma definição que deve ser assim ou não, entendeu? Já que a gente tem 4 tipos de conteúdo em tese, técnico, autoridade, conexão e objeção, a gente pode utilizar 3. Técnico, autoridade e conexão, porque a objeção a gente usa menos. A objeção a gente tende a usar mais quando está em época de venda, em época de lançamento, entendeu? Então, é uma sugestão. Tá? Vocês acham que é possível? Sim, é possível. Vamos só ver essa questão, porque esses 3 são materiais de vídeo, né? Então aí vai ser muito se ela tem que falar em relação a isso, ela acha confortável. Tem que gravar tudo num dia só, né? Eu tenho que colocar na minha agenda um dia para poder fazer tudo num dia só. Sim.
Isso mesmo, tá? Porque é para gravar, eu gravo rápido, muito rápido. O problema é a produção para gravar. Entendi. Para sair da minha boca é rápido. Para mim é fácil. O negócio é a produção para gravar. Uhum, tá certo. Realmente tem que tirar um dia, e essa é a lógica mesmo. Senão fica improdutivo, né? Tirar um tempinho ali. Por isso que precisa ter o roteiro pronto, né? Aquela coisa, tá? É bom deixar um cenário, Pode É falar? o que, Arthur? é bom deixar um cenário pronto, exemplo, pegar um dia que tu vai pra, acho que tem um dia na semana que tu vai na cabeleireira, né? É. É bom pegar esse dia, que tu já sai produzida e grava, e deixa o cenário pronto em algum lugar. É. Legal, show. Aí o que eu havia pensado, né? Reels, beleza, por enquanto é isso. Segunda, quarta e sexta, técnico, autoridade, conexão. Se tiver sem ideia para autoridade e conexão, faz técnico. Porque sempre vai ter ideia de técnico. Né? Os temas ali, tem muito tema. Tá? E aí que está a importância de vocês assistirem a aula, para juntamente que a gente ter mais ideia disso. Porque lá eu acredito que dá mais ideia de cada um, entendeu? Tipo, de nomes, títulos, por exemplo. Tá? Legal? De feed, eu pensei em fazer, tipo, 2 na semana. Vocês me falaram que vocês fazem 5. Não sabia dessa informação. O que vocês acham? Ou 3 na semana? Porque, Não, por a exemplo, Mas, pode falar. gente faz 5, porque na verdade são 5 posts, porque a gente tá com faltando os vídeos. Mas aí, no caso, tendo tipo 3 vídeos, a gente teria 2 posts. Entendi. Tá. Entendeu? O que eu havia pensado, né? Terça, quinta, que é intercalado, né? Entendeu? Terça, quinta e sábado ou domingo. Então, no caso, não seria 2, seriam 3, né? Por que no sábado e no domingo? Para postar alguma coisa de hobby, de conexão, entendeu? No fim de semana ali, que é dentro do conteúdo de conexão. Aí entra o quê? Aquela coisa, né? Aí tem que saber o que é o conteúdo de conexão. História dela. O que mais? Questão de hobby, questão de alguma dica. É isso, tá? É o conteúdo mais leve, de fim de semana, de estilo de vida, entendeu? De lifestyle. Lifestyle. Exatamente. Tá? Então, o que eu pensei ali na terça e na quinta? Flávio, é uma coisa que eu sinto realmente um pouquinho de falta no perfil de Ediane. E é uma coisa que ela quê? sempre está no final de semana, né? Essa parte mais do lifestyle. É, Ela tá no final de semana, né? Então, sempre tentar fazer aquela fotozinha massa. Às vezes tu vai ali para Gravatar, para um restaurante, tal, tomar teu vinho. Pedir para alguém tirar uma foto boa, tu e teu esposo, só você. Eu sinto falta. É massa de trabalho. aí o que acontece, né? Sobre esse post de sábado ou domingo. Pode ser que não seja um post feito por um design, né? Pode ser que seja uma foto da Ediane, num parque, uma foto mesmo, né? Porque é importante, uma rede de entretenimento, né? O pessoal quer ver por onde ela vai, Exato, um pouco menos profissional, tá? para dar um Então, descanso. assim, deixa definido terça, quinta, sábado ou domingo. O que vocês falam para mim? Sábado e domingo a gente não posta, que aqui a agência funciona de segunda a sexta. Então a gente mandaria esse material para ela. Agora eu acho que final de semana era melhor ser ou material, exemplo, no domingo, era bom ser um material de vídeo ou lifestyle. Para mim, tem que ser esses 2 materiais. Eu não colocaria post estático no final de semana, eu colocaria ou vídeo dela comentando sobre algo, ela dando alguma dica, ensinando o vídeo material que ela gravou, ou foto dela mesma ali, sabe, dela com a família, com a netinha, enfim. Ah, bom. Mas você sabe que é possível programar post, né? Sim, isso aí. Beleza, é porque você falou que não posta no fim de semana. Você poderia programar, no caso. A gente não faz nenhum post no final de semana. Entendeu? Mas a gente pode programar. Tá, beleza. Você usa qual ferramenta de programação? Hoje a gente está usando a gente mesmo entra e está postando, porque a gente teve alguns erros na hora de postagem, enfim. E ela é muito assim, tipo, se é de 6 horas, tem que ser 6 horas. Então a gente preferiu a gente fazer manual para não ocorrer nenhum erro, de tipo, da gente ter programado alguma falha. Tá. Mas eu só queria deixar claro que
vocês não postam no fim de semana, mas se um dia for preciso postar, tem como programar para, entendeu? Não entrar no fim de semana de vocês, como uma agência que funciona até sábado, até sexta, né? Só isso, queria A gente deixar pode claro. usar o Meta, ou se ela preferir, ela postar, ou a gente usa o Meta. A gente vê isso, né, Jenny? Existe o MLabs também, né? Qual deu problema foi o Meta? Sim. Sim. Tá bom, beleza. Tá, então sim, sobre os posts de terça e quinta. O que que eu pensei? Às vezes fazer um carrossel na terça, um post técnico, por exemplo, cinco passos para fazer algo, 3 técnicas, 4 estratégias. Isso aí é muito cara de carrossel, né? É muito cara de carrossel para a pessoa passar para o lado e favoritar. Então é uma sugestão fazer. Entre esses posts de terça e quinta, fazer um deles como carrossel. É uma sugestão, tá? E esse carrossel, ele tende a ser também um post técnico, né? E, por exemplo, se fez na terça sim, na quinta fazer um post de autoridade. Por que isso, né? A gente tem que entender o porquê. Porque o feed vai estar lá. Eu tô conhecendo a Edjane hoje. Eu chego e já tem lá 5 técnicas para fazer algo. Eu já vejo, nossa, essa mulher sabe. E eu vejo um outro post dela como autoridade, mostrando os números dela, tudo que a gente já conversou como autoridade. Uma foto dela com uma pessoa da área, entendeu? O segredo é a gente sempre pensar em novas ideias para isso. E de vez em quando tá postando coisas semelhantes. Que eu já percebi, às vezes, esse conteúdo de autoridade, ele acaba ficando ali, né? Ele é escasso, não tem ali muito, né? Agora, de técnico, tem demais. Não acaba. Agora, a autoridade, a gente tem que renovar. Postar de novo, não tem problema postar de novo. Entendeu? De maneira diferente, tá? Então, a sugestão é estar no feed, o post feito, post de autoridade. Para a pessoa chegar e falar, nossa, autoridade. Tá bom? Legal. Então, sobre Reels, ok. Sobre post no feed, ok também. Tá bom? Show. Sim. A única coisa que eu pensei de stores, tá? Foi fazer caixinha de pergunta. Seja uma vez na semana ou 2. Eu não sei como é a programação de vocês. Vocês têm uma programação para stores, uma orientação para stores? O que vocês estão fazendo? Como é? No caso, tu tá falando aí para a caixinha de pergunta, né? Pegar a resposta, descer ela pro feed, ou tu tá falando sobre fazer nos stories? Eu estou fazendo. Essa é uma boa ideia, tá, Arthur? Pode fazer de vez em quando, por exemplo, vamos soltar o Reels de hoje, vamos soltar a resposta da caixinha. Por exemplo, a segunda, né, o conteúdo técnico. Uma resposta de caixinha, às vezes, tende a ser um conteúdo técnico. Então, você pode utilizar isso, né? Descer isso. Agora, Olha aí, já melhorou. é a reciclagem de conteúdo, né? É a reciclagem, vai reciclando, dá para fazer isso. E aí a gente vai precisar muito da inteligência de vocês, né? Para tirar esse peso, para aproveitar esse conteúdo. Eu, por exemplo, quando eu busco na social media, é isso que eu procuro. Reciclar muito, né? As coisas que a gente já faz e tal, né? E aí aí vocês vão aprendendo, vai alinhando, show de bola. Agora, nesse sentido, eu tô falando sobre stores, tá? Só sobre stores. Sim, entendi. A gente, não sei se tu tem visto, Edjane, o planejamento de stories. Me fala. Então, o planejamento de histórias termina que sou eu que faço depois, né? Porque quando vem, tem coisas que eu tenho outras ideias, termina que eu nunca faço o que vocês me Os stories, os stories, normalmente a Edjane, ela é muito boa em storytelling, né? Então ela sempre tá fazendo lá nos stories dela. Então, Aí ela acaba que não segue, ela faz no... tá. Então, existe uma programação? Deixa eu só saber qual é, então. Existe, mas eu não faço deles, não. Tá bom, mas deixa eu saber qual é. Vocês sabem de cor? Eu posso abrir um aqui para te mostrar. Só me cita. Só para ter uma noção. Então, tá. A gente coloca exemplo, para ela, coisas que tu já falou aí, né? Pra gente trabalhar isso também nos stories, exemplo. Na segunda, ela começar o dia trazendo uma mensagem para a semana do pessoal que tá lá seguindo ela, e aí depois ela começar a mostrar um pouquinho a rotina dela. Exemplo, pela manhã ela acorda tal hora e ela vai para o cross e ela falar um pouquinho sobre isso,
que ela tem que ter a motivação sempre para estar ali em constância. Em seguida, mostrar o que ela vai fazer. Se na segunda ela vai tirar o dia para se cuidar, não. A segunda ela vai tirar o dia para ir organizar a semana dela dos atendimentos do paciente. Ela mostrar e falar um pouquinho sobre isso, como ela organiza o tempo dela. Aí na terça-feira, ela abriu uma caixinha de pergunta com o tema X. E aí em seguida começar a responder. E sempre usando gatilhos, alguma coisa em outra, para aprender o pessoal nos stories. A gente trabalha nisso. A gente sempre trabalha de acordo com o que vai sair no feed também, para que os stories estejam Legal. de acordo com o que vai sair no feed, colocando também enquete, caixinha de perguntas, usando as ferramentas. Tá bom. Show. O Stories realmente é mais livre, né? Depende muito ali do especialista. Assim como a Edjani, eu tenho muita dificuldade de seguir o que é planejado, né? Mas é importante, viu, Edjani? É importante ali ter um alinhamento mínimo para seguir, tá? A única coisa que eu pensei no momento foi de ter definição, na terça ou na quinta tu abre uma caixinha ali. Te pergunto. Por quê? Autoridade, né? Respondendo caixinha é autoridade. Às vezes, como está construindo audiência, é aquela coisa, né? Você vai ter que pensar na pergunta, nas principais perguntas, e responder 5, por exemplo, para dar atração do pessoal começar a perguntar, entendeu? Ou seja, além de perguntar, pensar nas perguntas. Uma coisa que, não sei, vai depender do alinhamento de vocês, é que às vezes o pessoal pode ajudar também nas perguntas. Né? Vocês pensarem nessas perguntas de forma estratégica em relação ao conteúdo e ajudar a Edjani. Colocar lá para ela começar a responder. Porque depois que ela começa a responder, o pessoal começa a perder a vergonha. Né? Eles já sabem que se perguntarem, serão respondidos. Tá bom? Então, assim, que dia a caixinha abre? Terça ou... Eu acho que seria bom na terça. Tá bom? Uma vez só na semana? Amanhã, né? Isso, amanhã. Vocês acham que Eu uma acho vez na semana? que de uma vez ou não na semana, o que acontece? Acredito que depende muito da semana de Edjani. Depende muito de como vai estar a semana dela. Exemplo, semana passada não dava para ter nenhum dias, né? Porque ela estava ali. Então, a gente consegue muito, dependendo da demanda dela, a gente consegue colocar 2 dias. Porque Store, responder, ela vai ter mais trabalho. Porque ela vai aparecer em vídeo, ela vai ter que escrever. Né? Então, acho que a gente consegue ter esse jogo de cintura, a depender de como está o ritmo dela da semana. Tá bom. O que eu havia pensado era terça e quinta abrir uma caixinha de pergunta, mas deixa como padrão terça, tá bom? Sabendo aí essa semana que às vezes não vai dar. Tá. O que eu pensei foi isso. Tá? Quando a gente coloca 2 dias, né? Coloca 2 dias e vamos ver como vai ser. Tá? O que eu pensei foi isso. Eu acredito que é executar, vocês pegarem essas informações, organizarem no papel, colocar num cronograma, tudo certinho. Né? Às vezes pode mandar depois para dar uma olhadinha. E executar. Qual que é a lógica? Tá alternando entre conteúdo técnico, conteúdo de autoridade, conteúdo de conexão. A gente viu aqui que a gente em hora nenhuma colocou conteúdo de objeção ali. Tá? Então, de vez em quando, pode tirar ali um dos conteúdos e colocar um conteúdo, às vezes, uma vez por semana de objeção. Seja vídeo ou estático. Tô sem ideia de técnico, vou colocar um conteúdo de objeção ali. Que é as objeções universais. Tá? Beleza? Beleza. E, por enquanto, é isso que eu pensei. Tá. Eu Legal. vou mandar o acesso dessa gravação para vocês, caso for preciso revisar alguma parte. E, Edjani, manda aula sobre taco, tá? Muita coisa que eu falei, mas às vezes lá vai ter mais ideias. É para isso, é para ter mais ideias. É uma gravação de uma mentoria que eu dei para a turma sobre essa trilha editorial. Eu acredito que vai ter mais ideias sobre aquilo e pode agregar, tá? Legal. A ideia que eu acredito é que execute por 2, 3 semanas, que são um mês, faça análise de métrica, e aí a gente reúne em conjunto novamente para ver se mantém a mesma linha editorial, para ver quais foram as interações, se a gente altera alguma coisa, se foi pesado para a Edjani, se não foi, se foi tranquilo, tá? Mas fazendo isso, a gente engloba o que precisa ser feito na linha editorial. Tá. Pronto. Ok? Fez sentido? Fez sim. Tá.
Uma coisa além, né, que é necessário começar a ser trabalhada é a questão do YouTube, né? Conteúdos às vezes mais longos ali no YouTube, 2 vezes na semana, ou pode começar com 1 vez na semana. Um vídeo por semana pode começar, às vezes. Entendeu? Tipo, você escolher segunda, quarta e sexta, ou segunda. E esse vídeo no YouTube pode ser uma gravação da Edjane, ou pode ser uma reciclagem de alguma gravação já existente, de alguma aula que ela já deu. Entendeu? Um conteúdo, às vezes, em torno de 20 a 30 minutos. Mais longo. Tá? Onde desse conteúdo do YouTube, vocês podem fazer cortes, por exemplo, também. Né? A lógica é essa. Tá? Eu pensei nisso. Né? Um conteúdo no YouTube por semana. O que vocês acham? Um conteúdo mais longo. Né? Você tá falando do YouTube, né? YouTube, Para começar, né? Assim, para começar, porque precisa começar. YouTube é uma coisa que precisa. A jogadinha do YouTube é título e capa do vídeo. Então, eu já ensinei uma técnica ali para a Edjane de pesquisar os melhores títulos e tal, por exemplo. Ela vai pesquisando, vai olhando referência. Vou falar esse título aqui. Aí, quando ela encontra o título, por exemplo, ou ela grava, ou encontra algum conteúdo dela para recortar e postar lá. YouTube é muito comunidade, né? Uhum. Você se inscrever ali porque você sabe que vai vir um conteúdo bom, é você se conectar com aquela pessoa e trazer algo extremamente relevante. Então, a Edjane tem que ver também com a demanda dela, volto a frisar isso, como é que ela vai conseguir fazer, gravar esse material, porque é um material bem mais longo, né? Por isso que eu até falei para ela, para preparar um cenário. Às vezes, 20, 30 minutos, é que eu falei, né? Às vezes grava, ou às vezes corta de lugar. Se tiver gravação das aulas dela, por exemplo, se tiver gravação dos cursos dela presencial, cortar e postar, entendeu? E é por enquanto, até que encontre mais tempo. Essa é uma ideia. Por exemplo, lembrando, eu falando aqui, eu lembrei. Um conteúdo ótimo de autoridade é filmagem dela dando aula para 5 pessoas, 6 pessoas, 10 pessoas. Tipo assim, e com legenda, por exemplo, ela tá falando, tá dando aula lá no palco e mostra que tem um público. Quando a pessoa chega no Instagram e vê isso, já é uma autoridade. Já mostra que ela é uma autoridade. Isso é um conteúdo de autoridade. Também. Tá? Ok. Ô, Flávio, me manda o link novamente, porque eu procurei aqui na conversa e não encontrei. Vou mandar aqui no chat, pode ser? Pode. Já pegam agora? Manda no WhatsApp, que fica salvo, e eu encaminho para eles. Ok, vou mandar no seu WhatsApp. Tá, eu vou mandar assim que finalizar. Então, fica assim? Sim. Beleza? Eu preciso, então, que vocês organizem essas informações, passo para ela para que o gasto de energia dela seja realmente em gravar os conteúdos. Tá? É claro que vocês precisam fazer alinhamentos aí sobre quais serão os conteúdos técnicos, principalmente, quais são os conteúdos de autoridade que vocês podem utilizar, e a fundo sobre isso. Quais são as histórias da Edjane que pode ir por conexão, os hobbies, tudo isso. Tá? E aí a questão é ir melhorando sempre. Ok? Sim. Ok, Tá Flávio. Ok. Obrigado, meu querido. Prazer, tá? Valeu, Arthur. Qual que é o seu nome mesmo? Arthur e? Emily. Emily ou Emi? Emily. Emily, Arthur e Emily. Obrigado, viu? Em breve a gente Só é lembrar de Emily em Paris. Eu pensei a mesma coisa aqui agora. Já Como é falei que é? Como é que é? Só é lembrar de Emily em Paris. Ah, tá. certo. Beleza. Show. Valeu. Edjane, é isso. Tá bom. Até quinta, 19 horas. Tchau, Aí você dá tchau. o feedback dos alinhamentos aí que vocês fizeram. Tá. Oi, Edjane. Tchau. Oi. Acho que era bom tu ficar pra gente só pontuar algumas coisas dessa semana. A Tá. Edjane ficar não sei se você... Eu não sei se eu sair, vai fechar. Se não fechar, vocês continuam, beleza? Tá, que é Certo. só pra gente alinhar algumas coisas dessa semana com ela. É que eu criei o link. Eita, verdade. Eu não sei. É. Será? Às vezes fecha, né? Fala lá no WhatsApp que eu respondo lá. Tá, então. Vai, fechou. Cai, eu acho que não cai, não. Mas vamos ver. Ela já saiu. Não, mas ela já foi, com Deus. Às vezes fala pra ela entrar no link de novo, às vezes, né? Eu vou falar com ela no Zap. É Então melhor. tá bom. Acho Falou. que é uma coisa que ela tem um compromisso meu dia também. Ah, tá. Beleza. Então Mas, pronto. Flávio, obrigado, amigo. Valeu.
Valeu, valeu, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quanto de tempo? O quê? Exato. Vocês não usam Zap, não? Cadê? Como é que a gente... Minha mãe usa.